Na compensação ou metameria, os compostos têm igual função e diferente a posição. Gente, mas não é diferente posição de qualquer coisa não, tá? Cuidado para não confundir com isomeria de posição. É a diferença na posição do heteroátomo. Heteroátomo. O que é heteroátomo? Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que se encontra entre carbonos. Olha aqui o heteroátomo. Olha aqui o heteroátomo. Os dois compostos têm heteroátomo. O oxigênio está aí entre carbonos e aí está funcionando como heteroátomo. Esse aqui é o metox propano. E esse aqui é o etox etano. Já esse composto aqui ó, é um éster. Também ocorre nos ésteres. Esse aqui é o etanoato de etila. E esse outro é o propanoato de metila. Então, eles são isômeros de compensação ou metameria. Cuidado, para você não esquecer, que eles são chamados também de metâmeros. Né? Então, os isômeros de compensação são chamados de metâmeros. Então, metoxpropano e etoxetano são metâmeros, apresentam isomeria de compensação ou metameria. Nas aminas também, tá? Eu tenho aqui a posição do nitrogênio, que é o heteroátomo. Isso aqui são aminas secundárias. Essa aqui é a metilpropilamina. E essa aqui é a dietilamina. Observe que mudou a posição do nitrogênio. Eu também tenho nas amidas, né? Observe as amidas, essas duas amidas, que são amidas monossubstituídas. Um dos hidrogênios do grupo NH2 foi substituído por radical orgânico. Essa aqui é a N-etil, né? Etanamida. E essa aqui é a N-metil propanamida. Bom? E também nos tioéteres, para a gente finalizar aqui a compensação metameria, observe a posição do enxofre mudando, ele é o heteroátomo aqui do composto. Esse aqui é o metil propano. E esse aqui é o etil etano. Então esses compostos aqui, gente, são metâmeros, isomeria de compensação ou metameria. Já vamos ver a última isomeria plana, que é a tautomeria ou isomeria dinâmica. Na tautomeria ou isomeria dinâmica, os compostos têm diferente função, mas detalhe, a função é diferente, mas vai ocorrer uma interconversão. Com interconversão, um composto se transforma no outro, com interconversão. Ou seja, um composto se converte no outro. Observe, ó, eu tenho enol primário e aldeído, enol secundário e cetona, são os casos mais comuns desse tipo de isomeria. Os compostos também são chamados de isômeros dinâmicos, é também chamado de isomeria dinâmica. Isomeria dinâmica. Olha, o que nós vamos ter na tautomeria? Os compostos também são chamados de tautômeros. Observe, ó, gente. Vai mudar a posição da nuvem π. Ela está aqui e o hidrogênio vem para cá e fica a função aldeído agora. Então, o enol primário, que é esse aqui, quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, com dupla ligação, enol primário, se converte em aldeído. E sempre você vai observar uma coisa. Nesse tipo de isomeria, eu vou ter o quê? O equilíbrio. Então, uma substância está se interconvertendo na outra substância. Então, como aqui essa reação se desloca mais no sentido do aldeído, então eu tenho um equilíbrio aqui chamado de aldoenólico. Tá? E observe, ó, o aldeído tem o carbono e o oxigênio, olha a carbonila aqui, entre carbono e oxigênio, a dupla, a nuvem π, enquanto que a nuvem π aqui está entre carbonos, ou seja, a nuvem π mudou de posição. Isso representa a tautomeria. Eu tenho também o que eu chamo de enol secundário,
Observe quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário com dupla ligação. Nesse caso, olha o que vai acontecer, mudança na nuvem π também, e vou produzir uma cetona. Aí o equilíbrio aqui é chamado de cetoenólico. Então, recapitulando, a tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica, os tautômeros são os compostos que apresentam esse tipo de isomeria e ocorre principalmente entre enol primário e aldeído, enol secundário e cetona, com interconversão, um composto se convertendo no outro, beleza? Agora vamos ver um resumo rápido sobre isomeria plana. Bem, observe aqui um resumo rápido de isomeria plana. Então, nós vamos fazer duas perguntinhas para os compostos, quando a gente quiser saber que tipo de isomeria plana eles têm. A primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: os compostos são de mesma função? Os compostos são de mesma função? Função orgânica? Se a sua resposta for sim para essa pergunta, então eu tenho três tipos de isomeria. Pode ser cadeia, posição ou metameria ou compensação. Se sua resposta for não a essa pergunta, então eu posso ter isomeria de função ou tautomeria. No caso de sim, né, os compostos forem de mesma função, eu posso ter isômeros de cadeia, de posição e de compensação. Os isômeros de cadeia, gente, o que eles vão ter? Diferente cadeia. Um tem cadeia aberta, outro fechada, um tem cadeia normal, outro ramificada. Ou eles têm cadeias cíclicas diferentes, ou um tem cadeia homogênea e o outro tem cadeia heterogênea. Se for de posição, eles vão ter diferente posição, mas a cadeia principal é a mesma, vai ter sempre a mesma quantidade de carbonos. Eles vão ter diferença na posição das ramificações, da insaturação ou do grupo funcional, né? Você se recorda disso? Na metameria ou compensação, eles também têm diferença de posição. Mas de posição de quem, gente? Não confunda com isomeria de posição, porque aqui é a posição do heteroátomo. É o heteroátomo que vai mudar de posição. Tá joia? Então, bem fácil de reconhecer qualquer um desses três tipos de isomeria. Se a resposta da primeira pergunta for não, você vai fazer uma segunda pergunta. Você vai perguntar, ocorre interconversão entre os compostos? Ou seja, ele quer saber se muda a posição da nuvem π. Se a posição da nuvem π não mudar, a isomeria é de função. Não ocorre interconversão. Então, sem interconversão. Mas se o resultado da sua pergunta, a resposta for sim, com interconversão, mudança na posição da nuvem π, você está diante de um caso de tautomeria ou isomeria dinâmica. Então, gente, não se esqueça, os compostos são de mesma função? Sim, cadeia, posição ou metameria ou compensação. Se não, função ou tautomeria. Os compostos ocorre interconversão entre eles? Se a resposta for sim, tautomeria, isomeria dinâmica. Se a resposta for não, se um não se converter no outro, sem interconversão, isomeria de função. Valeu, gente, um grande abraço e até nossas próximas aulas.